O projeto de lei do Senado 244 de 2009, de autoria da ministra Idili Salvati, ele apenas declara em lei que os papiloscopistas que realizam perícias são também peritos oficiais. Então, ele surgiu da necessidade de uma lacuna deixada pela Lei 2030 de 2009, que ao relacionar quais são os peritos oficiais, ela não incluiu os papiloscopistas. Então, é uma justiça que se faz a essa classe e também uma maneira de garantir a prova, a segurança jurídica dos laudos periciais realizados pelos papiloscopistas. Quando foi questionado na Câmara dos Deputados, o requerimento em 2009, solicitando encaminhamento dele para a Comissão de Finanças e Tributações, a mesa diretora da Câmara negou o requerimento porque declarou que o projeto não traz qualquer impacto financeiro ou orçamentário. Por quê? Porque é uma lei meramente declaratória e de natureza processual penal. Até na questão da escolaridade, quando ela fala em nível superior, é apenas para atender a Lei 2030 e atender a própria Lei 11.690, que o PLS 2409 repete no seu artigo 2º. Ele repete o quê? Que aqueles papiloscopistas que ingressaram antes da exigência do nível superior, eles continuarão a realizar suas perícias específicas. Exatamente o artigo 2º da Lei 11.690 de 2008. Os papiloscopistas são servidores públicos, portanto concursados, que realizam as atividades de perícia papiloscópica e necropapiloscópica de nosso país. Comparecem ao local de crime, coletam fragmentos de impressão digital em local de crime, recolhem materiais para serem revelados em laboratório. Posteriormente, esse material ele é inserido no banco de dados, onde conseguimos descobrir várias autorias de crimes. Também nós fornecemos o laudo que consolida esse nosso trabalho, o laudo de autoria delitiva, que é muito importante para fazer parte no inquérito policial. A perícia necropapiloscópica nós fazemos nos IMLs, para a liberação dos corpos, para ter certeza da identidade dos corpos a serem liberados, e também atuamos nos acidentes de massa, na identificação de vítimas de acidente de massa. No caso do voo da Gol 1907, do acidente aéreo da Air France, desastres naturais, como foi na região serrana do Rio de Janeiro, na Boate Kiss. Um caso de repercussão foi o homicídio de uma professora da Fundação Educacional, que foi morta no estacionamento no parque da cidade. Foi encontrada a impressão digital dentro de uma sacola plástica que continha ovos de Páscoa e foi fundamental para a elucidação desse crime. Nós podemos citar casos extremamente importantes, no caso do voo da Gol 1907, o acidente da TAM 3054, o acidente aéreo da Air France, da F447, terremoto no Peru, enchentes na região serrana do Rio de Janeiro e incêndio da Boate Kiss. São exemplos práticos da atuação dos papiloscopistas. Os papiloscopistas fazem laudos periciais. O auto de identificação previsto no CPP, como ensina Hélio Gomes e toda a doutrina, vai explicar que existem dois tipos de relatórios periciais: o laudo pericial e o auto. O auto é quando a autoridade, no caso a autoridade policial, ela reduz a termo, dita para alguém as suas impressões, as suas conclusões. Então, normalmente ele é feito no ato. E o laudo é feito posteriormente, e assinado pelos peritos, no caso peritos criminais, médicos legistas, papiloscopistas, que vão colocar ali realmente o seu parecer. Mas no artigo 66, o que o CPP está falando? Ele está falando de que, havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere. Tudo bem, vamos fazer isso. Ou, aí tem esse ou, pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Ou seja, não sendo possível o reconhecimento o Instituto de Identificação, a autoridade vai solicitar as testemunhas. Quem é essa pessoa aqui? É o fulano. E o senhor, quem diz que é? Não, é o fulano mesmo. Então, quando não tem outros elementos, isso aqui é uma legislação antiga, 1941, que vai fazer a identificação através da inquirição de testemunhas. Mas aí quem faz o auto é justamente a autoridade policial. Mas repare que o CPP ele não se prende muito à doutrina. Várias passagens diz que o médico fará o auto de necrópsia, chama auto e laudo de maneira indistinta. Mas a rigor pela doutrina, o termo correto seria laudo pericial, como está no artigo 159 do CPP.